Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui sobre a maneira que os pastores, que os líderes religiosos agem, como eles doutrinam o povo, como eles usam do seu conhecimento, da sua formação teológica para mentir para o povo, para enganar o povo. O Messias já chamava esse povo de Nicolaitas. Os Nicolaitas eram aqueles que usavam do seu conhecimento para subjugar o povo. E da mesma maneira fazem hoje. Por isso, Isaías 56, do 10 ao 12, diz que são cães gulosos. Todos os seus atalaias são cães gulosos, gostam do sono. Nada sabem. É cada um para a sua própria parte. Todos, sem exceção. Seja o seu pastor da igrejinha, como o bispo, arcebispo da igreja gigante, todos. Por isso, lá em Atos 17, 22 a 25, Paulo diz que o Pai, que criou os céus e a terra e tudo que nela há, não habita em templo feito por mão de homens e nem é seguido por homem algum, como se ele necessitasse de alguma coisa. Vamos lá para Atos 7, 48 a 53. Estevão, dentro do templo judaico, falando com os judeus, seguidores da lei de Moisés, filhos do Deus de Israel, falando para aquele povo que o Pai não habita em templo feito por mão de homem. Entendeu, pessoal? E falou mais ainda para aquele povo que o Pai deu as leis a Moisés por intermédio de anjos, mas só que eles não seguiram. Se eles são seguidores das leis de Moisés, e Estevão está falando que eles não seguiram as leis do Pai, já está falando tudo, né, pessoal, que não é as mesmas leis. Leia lá em João 4, 20 ao 23, o Messias conversando com a mulher samaritana, né? A mulher perguntou para ele, falou para ele, né? Os nossos pais adoravam no monte, outros dizem que devemos adorar em Jerusalém. O Messias falou, mulher, chega lá a hora, e a hora é essa, que nem no monte e nem em Jerusalém devemos buscar o Pai. O Pai não é adorado por ninguém, pessoal. O nosso Pai não aceita adoração, nem culto, nem elogios de homem nenhum. Certo? Quem aceita esse tipo de coisa é o Deus de Israel. Certo? O nosso Pai, nós temos que buscar Ele em espírito, em verdade. Vai lá para Jeremias 4 ao 6. Jeremias em frente àquele templo de Salomão, falando para aquele pessoal, para os judeus, não fique aí falando que esse templo é do meu pai, esse templo é do meu pai, esse templo é do meu pai. Só que a escritura coloca Deus, né? Que essa é a casa de Deus, essa é a casa de Deus. O templo é do Senhor, o templo é do Senhor. Nosso pai não é Deus, pai. Nosso pai é pai. Lê lá em Mateus 23, o Messias falando, não chameis ninguém de pai nessa terra, porque só há um pai, o que está no céu. Quando você chama um líder desse, de pastor, de papa, de padre, do que for, você está se prostrando a ele, você está chamando ele de pai, de uma maneira religiosa. Você tem o seu pai carnal, é diferente. Mas quando você se refere a alguém como pai, de uma maneira religiosa, você está se prostrando a demônio, pessoal. Mas o assunto hoje é serpente. Vamos ver o que eles vão falar sobre a serpente que foi levantada no deserto. Que o Deus de Israel jogou milhares de serpentes ardentes para matar o povo que ele chamou de filho. Mas vamos ver o que o sistema religioso fala sobre isso. Olá, quero começar o programa de hoje lendo um dos mandamentos da lei de Deus. Está em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4, que diz o seguinte: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam. Não façam imagens de escultura. Agora, existe uma parte da Bíblia que Deus mandou fazer uma imagem de escultura para curar
das doenças do povo. Olha só o que está lá em Números 21, a partir do verso 8. E ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Ora, se Deus disse para não adorar imagens de escultura, por que Deus pede para que Moisés fizesse uma cobra e o povo fosse curado ao olhar para essa cobra? O que é isso? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Bom, pessoal, o que ele fez? Ele leu o texto, certo? Dizendo que o pai disse para não fazer imagem e escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há no mar. E não se prostrar, não se ajoelhar a elas, não adorar a elas, certo? Mas no mesmo momento ele já te coloca dúvida. Porque ele falou, mas espera aí, existe parte na Bíblia onde Deus manda fazer imagem para ser adorada. Aí você fica cheio de dúvida. Pô, pera aí, mas que Deus é esse? Mandou fazer, mandou não fazer e depois mandou fazer. Só que o sistema religioso ele faz isso com você, pessoal. Vou te mostrar quem é o nosso pai. Ele está falando isso aí, é de Deus de Israel que mandou fazer. O nosso pai falou para não fazer. Vamos ver a diferença. Leia Tiago 1,17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, certo? Em quem não há mudança nem sombra de variação. Quer dizer, pessoal, com o Pai não existe dúvida. Ele é o mesmo, certo? Sempre foi o mesmo e deu leis para não matar, leis de amor ao próximo. E não tem variação nem mudança com ele. Se ele disse para não fazer, é não fazer. Certo? Mas o sistema religioso coloca dúvida em você. Se em Êxodo 20 ele deu mandamentos para não matar, é para não matar. Quem é esse Deus Israel que manda matar? E vocês acreditam mesmo que o nosso Pai Criador iria pegar o símbolo da queda do homem, que é a serpente, certo? E ia usar para mostrar força, poder e jogar para matar os seus próprios filhos no deserto? Vocês acreditam nisso? Vamos dar continuidade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Este é o programa Na Mira da Verdade, o programa em que você tira suas dúvidas através da palavra de Deus. É só você mandar as suas perguntas para a gente que nós colocamos na mira. E vamos começar já cumprimentando meu amigo, o professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, meu amigo, feliz aí porque Deus tem dado tantas bênçãos para o programa Na Mira da Verdade, e a maior delas é que estamos sabendo de muitas pessoas que têm estudado a Bíblia conosco, têm tido uma imagem diferente de Deus, aprendido mais da Bíblia e tido uma imagem também bem diferente do Adventismo, e percebido que o Adventismo é uma religião cristocêntrica e baseada na Bíblia. Isso é muito importante para nós sabermos. Ok, professor. E eu falo já como é que você faz para mandar as suas perguntas para a gente. Eu quero começar o programa falando sobre esse tema que nós abrimos o programa, sobre a questão das imagens de escultura. Isso é bastante intrigante, porque veja bem, na lei de Deus, ele diz que não é para você adorar uma imagem de escultura, nem que tem no céu, nem que tem na terra, nem que tem no fundo do mar. Mas só que lá no povo de Israel, professor, a situação em que Deus mandou Moisés criar uma serpente e que o povo, se precisasse ser curado, olhasse para aquela serpente
e automaticamente seria curado. Ora, isso não é um tipo de adoração? Isso não é um tipo de crença, professor? Você vê, pessoal, que é o seguinte: faz a introdução do programa bonito, tal, cheio de pompa. O apresentador, certo, expõe o assunto, né? Coloca dúvida no povo, só que dá todo o mérito da resposta para o professor, o doutorado em teologia, né? O suposto pastor, líder religioso, o cão guloso. Então, todo o mérito da resposta é dado a ele, apesar que o apresentador já sabe da resposta. Só que se ele der resposta, não fica tão legal, tão convincente. Então, joga todo o mérito pro cão guloso, pro pastor, pro líder religioso. Agora, ele vai dar a resposta, entendeu? Tudo que ele falar tem mais crédito, tem mais mérito. Vamos ver então o que ele vai dizer. O povo estava acreditando na imagem de uma serpente, é isso mesmo? Olha, essa pergunta é importantíssima porque muitos irmãos católicos sinceros, ao lerem Números 21, 8 e 9, creem que Deus estaria dando uma permissão para nós venerarmos ou adorarmos alguma imagem de escultura. Entretanto, ali em Números 21, 8 e 9, Deus não poderia, obviamente, estar contradizendo o que ele mesmo afirmou neste segundo mandamento da lei que o Tito acabou de ler para nós, em Êxodo 20, 4 e 5, né? Deus pede em Êxodo 24 e 5 que não sejam feitas imagens de escultura para adoração. E em Deuteronômio 4, 15 a 19, percebemos que Deus não quer que façamos nem mesmo imagens que possam representar a Deus para adoração. Isso porque não importa a arte que um ser humano possa fazer, ela nunca chegará nem aos pés da divindade. E por isso, Deus fala no livro de Isaías que ele não empresta a sua glória a imagens de escultura. Pessoal, ele diz que Deus não pode contradizer o que ele mesmo falou. Só que não está sendo falado que são deuses diferentes. Um é o nosso Pai, outro, na época, era o Deus dessa terra. Isso que vocês têm que fazer a separação, pessoal. Enquanto vocês não entenderem que o Deus dessa terra não tem nada a ver com o nosso Pai, vocês não vão entender nunca. A verdade é que nosso Pai disse para não fazer. O Deus dessa terra disse que era para fazer e fez. Entendeu, pessoal? Aí ele começa a querer justificar o que o Deus de Israel fez. Como interpretarmos então este incidente que ocorreu com o povo israelita no deserto? Basta nós lermos o contexto de Números 21 e entendermos o que e a que representava aquela serpente de bronze. Quando lemos Números 21, 8 e 9, percebemos naquele contexto do capítulo 21 que o povo de Israel estava sendo muito rebelde contra Deus. E aí o que aconteceu como punição? Serpentes no deserto começaram a morder muitos do povo. E eles começaram a morrer, obviamente, com veneno. O que Deus fez? Para Deus demonstrar a eles a importância de eles se voltarem para Deus e confiarem naquilo que Deus diz, Deus pediu que Moisés fizesse uma serpente de bronze, que essa serpente fosse erguida, e toda pessoa que tivesse fé em Deus, ao olhar para a serpente de bronze, ela seria curada. Representava duas coisas aquela serpente. Primeiro, Deus mandou fazer a serpente, porque eram serpentes venenosas que estavam mordendo o povo. Então o povo iria perceber que ao mesmo tempo em que as serpentes estavam os matando, era contemplando aquela figura de forma didática que eles estavam exercendo fé no que Deus faria por eles. Só que tem um detalhe: essa serpente não foi construída para a veneração e nem para adoração. Como que nós sabemos isso? Lendo segundo Reis capítulo 18, versículo 4, que diz o seguinte: removeu os altares idólatras, falando do rei Ezequias, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito,
pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Perceba que o povo de Israel, quando passou a adorar aquela serpente de bronze, indo para a idolatria, Deus fez com que o rei Ezequias Bom, pessoal, cai nessa quem quer. Ele está justificando a atitude do Deus de Israel, certo? O Deus de Israel jogou serpentes, milhares de serpentes num povo que ele chamou de filho, certo? Lembra lá em Êxodo, onde ele apareceu para Moisés tal, e fez o bastão de Moisés, o cajado virar serpente, e falou para Moisés: chamarão e vai até Faraó e diga que deixe ir os meus filhos para que me sirvam no deserto, para que me preste culto. Lembrando que o Pai não aceita culto, nem adoração, nem elogio de homem nenhum. Certo, pessoal? O próprio Messias disse isso lá em João 5. Outra, ele disse que as serpentes estavam lá no deserto. Não, elas foram jogadas naquele povo. Outra, ele não disse por que o pessoal estava reclamando. O pessoal estava reclamando, pessoal, de fome e sede. Ele fala somente que o povo era rebelde, né? Quer dizer, fala meias verdades. O povo falou para Moisés: Moisés, se fosse para nos deixar morrer de fome e sede, nos deixasse no Egito. Pelo menos lá nós éramos escravos, mas tínhamos pão e água. Aí o Deus de Israel se injuriou e jogou milhares de serpentes para matar aquele povo que ele chamou de filho. Mas vamos ver o que o Messias disse a esse respeito. Leiam lá em Lucas 11, 10 ao 13. Diz o seguinte, né? Qual de vós que se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Se seu filho lhe pedir peixe, você lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabe dar o que é de melhor para o seu filho, quanto mais o Pai que está no céu. Tá vendo, pessoal? Tá difícil de entender? Como que o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que nos deu mandamentos de amor ao próximo e disse para não matar, ia usar serpente, que é um símbolo da queda do homem, para mostrar força e poder e para matar o seu próprio povo? Que nem lá no Éden, certo? A serpente foi usada para derrubar o homem. Lá na sarça ardente, Deus Israel usou o bastão de Moisés, o cajado, fez virar uma serpente para mostrar força e poder. Na presença de Faraó, fez também o cajado de Moisés virar uma serpente, certo? No deserto, jogou serpente no povo. Quem tentou o Messias? Satanás, a antiga serpente. Entendeu, pessoal? Agora vamos ver quem é a serpente, pessoal. Vamos ler Apocalipse 12, 7 ao 12, que diz que houve batalha no céu, tal. O dragão, a antiga serpente, Satanás, foi jogado na terra. E quem é o dragão, a antiga serpente, pessoal? O acusador. São os mesmos. E quem foi que o Messias disse que é o acusador na terra, pessoal? Por acaso não é Moisés? Leia lá João 5, 4, 5. Quem foi que fez mais de 600 leis e preceitos contra os mandamentos do nosso Pai de amor ao próximo? Por acaso não foi Moisés? Quem foi que quebrou os mandamentos do nosso Pai e escondeu para que aquele povo não conhecesse os mandamentos de amor ao próximo do nosso Pai? Não foi Moisés? Quem foi que escondeu os mandamentos do nosso Pai dentro de uma arca, chamada Arca da Aliança, para que ninguém visse os mandamentos do Pai? Não foi Moisés? E para quem você acha que o Pai iria entregar os mandamentos dele? Por Deus dessa terra, pessoal. Só assim como ele não conseguiu seguir lá em cima, ele não quis que ninguém seguisse aqui embaixo. E fez com que o povo seguisse os mandamentos dele. Lá 2 Coríntios 3 diz que são ministério de morte. Esses são os mandamentos de Moisés, e esses são os mandamentos que vocês seguem dentro das religiões. Mandamentos de Moisés, mandamentos do Deus de Israel.
Queira ou não, pessoal, são a eles que vocês estão adorando, a eles que vocês estão prestando culto, a eles que vocês estão seguindo. Anjos caídos. Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados.